Boa noite, tudo bom, gente? Prazer estar com vocês. Já quero te falar que domingo, acabei de preparar um sermão agora há pouco. E eu vou contar bastante coisa do que foi essa experiência. Então eu queria aproveitar e pedir para você, convide muita gente que você sabe que orou por mim, até pessoas que não são da igreja oraram por mim, né? Foi uma experiência tão rica, né? De gente chegar num lugar e falar, estou orando pelo seu pastor, que eu soube que ele está assim e tal. Aí, você é de que igreja? Não, não sou de igreja não, mas eu oro por ele. Então, foi tão legal isso, e realmente eu quero compartilhar com vocês a mensagem de domingo. Ela vai ser uma mensagem testemunho do que Deus fez na nossa vida nesse período, tá certo? Então divulga para muita gente, para a gente ganhar muitas pessoas para Cristo no próximo domingo. Agora hoje é dia da gente ouvir o nosso convidado especial. Chega aqui, Lobo. Ele já é conhecido da igreja, já é amado pela igreja, e o pastor Lobo, ele tem uma formação na Força Aérea Brasileira. São as melhores escolas do país, são as escolas militares. São escolas de muita qualidade, e ele teve essa formação, teve uma carreira muito vitoriosa na Força Aérea, mas Deus começou a fazer um ajuste no roteiro do voo da vida dele. E aí ele começou a trabalhar para Jesus e começou a se especializar muito num assunto chamado libertação. E esse foi um ponto de inflexão no ministério do pastor Lobo, entendo assim, porque ele se especializou nisso, começou a treinar pessoas, abençoar igrejas, já deu um dos seus treinamentos aqui na igreja, e a partir daí, o Brasil e fora do Brasil, muitas portas se abriram para que o pastor Lobo fosse bênção. Hoje, ele vem trazer uma das áreas também de luta, de batalha espiritual da gente, que é a área financeira. E eu quero parabenizar você que está aqui, mas queria te pedir uma coisa. Para amanhã, sabe que sexta-feira é complicado no Rio de Janeiro, é aquela coisa toda do trânsito, aquele negócio todo. Mas para amanhã, hoje, você pega o seu telefone e liga para todo mundo que você puder, para a gente amanhã, de 9 até às 17 horas, reter o máximo possível daquilo que Deus tem dado ao pastor Lobo. Nós vamos ter aqui mais de 1000 versículos, só nesses 2 dias. Nós vamos ter uma aula de Bíblia, então é imperdível. Pastor Lobo é casado com a pastora Fabiola, minha colega de escola, estudamos juntos no 1º e 2º ano do ensino médio, uma mulher de Deus, muito especial. Na época não era convertida ainda, mas já era uma moça prudente, uma menina alegre, uma menina muito especial, que Deus já estava separando para você. Ouçamos com muita atenção o grande líder de Deus, pastor Lobo. Irmão, obrigado. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Que bom que eu estou de volta ao Rio de Janeiro. Saí de Curitiba hoje, estava 5 graus. Parecia o time do Jorge Jesus, 5. E chego aqui, está esse calorão. Gente, obrigado, pastor Josué. Não está quente, não? Gente, isso aqui é o nosso verão, tá? Curitiba, eu já falei para você que tem 2 estações, não falei? O inverno e a estação rodoviária, é isso aqui. Não existe negócio de calor lá. Gente, nós vamos trabalhar esse fim de semana a respeito de espiritualidade, finanças e colheita. E o pastor falou, o ministério que Deus confiou a mim, ele é fundamentado na verdade. Então, eu não vou inventar nada aqui. Você vai ver a enormidade de princípios que estão nas Escrituras Sagradas, e a desobediência ao princípio é que causa destruição e tragédia na vida da gente. Quando a gente lida, pastor Josué, uma experiência assim que marcou a minha vida na área de batalha espiritual, foi um rapaz, ele ficou endemoniado, logo no início assim da minha jornada espiritual, eu tinha assim, eu tinha muito mais energia do que eu tenho hoje, mas só para a igreja entender, você que está assistindo a gente aqui ao vivo na Igreja Batista Atitude. Esse jovem ficou endemoniado com um espírito imundo. Ele tem muitos nomes: Exu tranca-rua, Exu do lodo, Exu da lama. É um espírito mesmo, Exu morcego, é um espírito mesmo que destrói sementeiras, que arrasa a colheita do povo de Deus, que impede o crescimento e prosperidade. Ele manifestou uma igreja pequena. Eu falei, vem cá gente, aqui, quem não é dizimista? Olha
que coisa que Deus me fez fazer naquele dia. Aí uns 2 ou 3 levantaram a mão, falei, vem cá, me dá a menor nota que você dá aqui, eu vou te devolver. Ele pegou uma nota pequena de 2, 5 reais, falou assim, joga aí para ele. Um espírito imundo, você sabe que tem uma pessoa ali por trás daquilo, é um cativeiro espiritual, é um calabouço, é uma jaula espiritual. Aquele espírito imundo com aquele jovem com a mão amarrada para trás. Falei, joga esse dinheiro para aquele rapaz. Gente, quando ele jogou, pastor, aquele rapaz endemoniado comeu, assim, como se fosse um triturador. Sabe quando você bota papel no triturador? Comeu. E aí todo mundo se espantou, até eu me espantei, nunca tinha visto aquilo. Eu falei, quem aqui é dizimista? É a igreja, aleluia. Dizimista. Eu falei, me traz a maior nota, um dizimista, traz a maior nota que você tem. Eu não lembro se era 50 reais, mas quando ele jogou assim, aquele espírito imundo saiu rastejando para longe do dinheiro. Então, você vê que há um componente absolutamente espiritual quando a gente fala sobre finanças. Jesus, em Mateus 6,24, ele vai dizer o seguinte, você não pode servir a Deus e a mamon e as riquezas. Você não pode servir porque você vai amar um e vai odiar o outro. A pergunta é aqui, quem odeia dinheiro? Eu odeio dinheiro, pastor. Quem? Você vai desprezar, há um desprezo a um e há um amor ao outro. Então, quando a gente tratar aqui, eu queria que você entendesse que não existe ministério de libertação sem verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aprisionamento infinito. Eu vou amanhã tratar com vocês sobre essas, como vencer esses espíritos que operam justamente na área financeira, como se livrar de dívidas. A Bíblia fala tudo, é impressionante. A Bíblia fala especialmente Provérbios, Eclesiastes, ele vai falar para você sobre investimento. Ele vai falar para você sobre abrir um negócio, sobre ter sócio, sobre não se envolver com dívida. Quando você fizer dívida, como é que essa dívida tem que funcionar? A Bíblia vai falar para você a respeito de você não contrair, não se envolver com a dívida dos outros. É impressionante como é que Deus dá sabedoria para a gente. E é isso que eu vou falar hoje, sobre sabedoria financeira. Levanta a sua mão. Diga assim comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro da Páscoa de Deus, eu declaro que a Bíblia é a verdade, e que a tua palavra, o teu Espírito de Deus, tem liberdade para ministrar na minha vida. Eu aqui, em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma outra voz, que não seja a voz do teu Espírito Santo, fale essa noite, mas apenas o teu Espírito ministre na minha vida e me leve à verdade, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos lá, vamos orar. Amém? Então, sabedoria financeira, segundo Crônicas 1, de 7 até 12, fala sobre um homem sábio. Diz assim, naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa, meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Existe uma sabedoria que está dentro da Escritura Sagrada, que nós vamos pensando aqui e ali, e como esse seminário é uma imersão, eu vou trazer para você tudo aquilo que Deus me deu a respeito disso. Muita gente hoje sofrendo
em cativeiros. Se o inimigo quiser destruir a tua vida, ele vai atacar a tua saúde, ele vai atacar a tua família, ele vai atacar as tuas finanças. Ele tem uma maneira muito cruel de levar a pessoa à falência, ele tem uma maneira muito cruel de levar a pessoa à bancarrota. Ele tem uma maneira assim, muito astuta de convencer você a desobedecer a Deus. Bênção e maldição são escolhas que nós fizemos. Deuteronômio capítulo 28 diz: se você obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Se você desobedecer, Deuteronômio 28, 15, essas maldições te perseguirão e te alcançarão. Então nós somos convencidos, através desse mundo secular, a fazer aquilo que Deus diz, não faça. A não fazer aquilo que Deus diz, faça. Quando Deus nos dá mandamentos, Ele não quer nos aprisionar na vontade dEle, Ele quer trazer felicidade para a minha vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, que não se detém na roda, que não se assenta com os pecadores. Então, existe uma promessa de felicidade para mim e para você em todas as áreas da sua vida, na área familiar, na área pessoal, na área financeira, na área ministerial. Existe uma promessa de crescimento, uma promessa de prosperidade, no sentido bíblico de fazer você feliz. Antes, Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de noite e de dia. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, as suas folhas não caem, dá fruto na estação certa. O Salmo 1, ele está dizendo que felicidade não é fruto do acaso, e isso também funciona na vida espiritual e também na vida financeira, só que nós achamos que finanças é uma questão material. A gente acha que finanças é uma questão natural, e nós damos um cartão vermelho, nós excluímos Deus quando o assunto é dinheiro. Nós preferimos ouvir o mercado financeiro, ouvir o economista, ouvir o contador, e a gente não anda por fé naquilo que a palavra de Deus nos dá. Salomão pede para Deus sabedoria, e Deus dá muito mais do que sabedoria. Em 1 Samuel 2,7, diz de onde vem a pobreza e a riqueza. O Senhor é quem dá a pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se como príncipes, e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Quem é que dá riqueza e pobreza? É Deus. Agora, Deus propõe para você obediência. Se você investir, se o teu coração estiver no lugar certo, ali também vai estar o teu tesouro. Tem muita gente, mas muita gente, que quer vencer e quer ser desobediente. Você vai bater de cara no muro quando você tenta buscar uma resposta positiva daquilo que Deus diz. Por aí você vai quebrar a cara. Quem é que faz o pobre ficar rico? Quem é que faz o rico ficar pobre? É a maneira como nós decidimos ou não obedecer à palavra de Deus. Eu vou falar aqui muito pouco, por exemplo, sobre dízimo e oferta. Eu vou falar muito pouco sobre isso hoje. Eu vou falar muito sobre sabedoria de Deus e aquilo que não é sabedoria de Deus. Todas as taças do rei eram de ouro. Olha, quando Jesus fala sobre Salomão, em Mateus capítulo 6, verso 29, diz: nem Salomão em toda a sua glória, com todo o seu dinheiro, sabe daquele ponto, um ponto máximo onde ele chegou, está aí. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor no dia de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes. Presta atenção. O rei, ele sabia investir. Junto com os navios de Irão, cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Existe aqui. Deus já denuncia, a Bíblia já está dando discernimento para a gente aqui, a respeito daquilo que Deus havia dado para Salomão, e como Salomão tinha usado a sabedoria de Deus, para quê? Para enriquecer. Deus coloca na oração do Pai Nosso, Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa questão de dívida, ela é capaz de arrasar a vida das pessoas.
É impressionante como é que o espírito de suicídio e morte, ele caminha ao lado de pessoas que entram por esse caminho. Ele desiste, a bolsa quebra, ele se joga do prédio de Wall Street, ou aqui mesmo na Bolsa Mercantil de São Paulo. Como que a ausência do dinheiro, do recurso, faz ou mostra de fato onde é que está o coração da pessoa. Quando a tua vida, ela gira em torno do dinheiro, Mamon é o teu Deus. E é por isso que a gente aprende com Abacuque. Abacuque vai dizer no capítulo 3, verso 16, ainda que a figueira não floresça, que não haja produto na vida, que o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam arrebatadas da malhada do curral, ainda assim eu exultarei no Senhor, no Deus da minha provisão, porque haverá dias maus, haverá dias de fome sobre a terra. Se você não leu, leia sobre, por exemplo, leia Apocalipse, quando as trombetas tocam, quando as taças da ira são derramadas, quando o juízo selado é trazido pelo anjo. Gente, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que nós chamamos, que a Bíblia denuncia, que a Bíblia anuncia, perdão, é fome, é miséria. Então, quando você se prepara para isso, você não cai nas armadilhas, porque hoje nós temos uma sociedade de mercado que exige que você, pelo menos, ostente a felicidade. Existe hoje, no mercado financeiro, gente que empresta dinheiro para você e te escraviza. Quais são os maiores impedimentos que nós temos a respeito do dinheiro? O primeiro é você achar que o dinheiro é uma coisa que não é importante. Vamos falar sobre dinheiro, então não vou na igreja, o pastor vai falar que eu tenho que dar mais, que a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Pastor, eu já não consigo viver com 100% da minha renda, como é que eu vou viver com 90%? Mais de 100 leis sobre finanças, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, 100 leis, sobre como o dinheiro é importante. Jesus, ele fala 80 vezes, será que é algo desimportante? São 16 palavras, 20% do Sermão do Monte. Você pega a sua Bíblia e vai sublinhando o Sermão do Monte, o livro de Mateus, 20% trata sobre dinheiro, e o dinheiro sempre vai ser ligado a isso aí, ó, problemas de divórcio, insônia, baixa estima, sofrimento pessoal e familiar. Olha para a vida de uma pessoa que diz que dinheiro não é importante, olha para ele. Busca nele, você vai ver uma vida cheia de dívidas, desequilíbrios e ausência de paz. Não, dinheiro não é importante. É interessante que Deus é que dá sabedoria financeira. 1 Reis 10, o rei Salomão era o mais rico, diga, o mais sábio. Riqueza e sabedoria andam de mãos dadas. De todos os reis da terra, gente, todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Se você busca o sábio, você fica sábio. Se você busca o tolo, você fica tolo. Provérbios 2:1 mostra a sabedoria na Escritura Sagrada. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem tem, como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Pastor, como é que eu faço para sair dessa vida? Você vai encontrar desequilíbrios, gente que fala, não, eu posso viver na miséria, eu posso viver na pobreza, eu posso morar debaixo da ponte, a vida é assim mesmo, ou você pode ir para outro extremo, não, a vida é ser rico. Quando Jesus diz que os bens de um homem, é interessante isso, né? Aquilo que ele possui não traz bênção. Quando Jesus diz, olha, Mateus capítulo 6, verso 25, fala assim, ó, não andeis ansiosos pelo que havia de comer e beber, nem pelo que havia de vestir. As aves nos céus, é interessante dizer isso, olha, elas não tecem, elas não colhem, não plantam, não colhem, não juntam celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. E por que você está ansioso pelo que você vai ter que vestir? Não é o corpo mais do que o vestimento? Olha para Salomão, em toda a sua glória, ele não se vestiu como um lírio do campo, que ele nasce hoje, amanhã lançado no forno.
Existe sim um suprimento de Deus, existe sim uma sabedoria de Deus, mas essa sabedoria, ela vem junto com a palavra de Deus, é da boca de Deus, é isso que está escrito aqui, ó, é da boca do Senhor que procede desse discernimento. Preste atenção com quem você anda. O que anda com sábios, ficará o quê? Sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Então não é diga-me com quem andas que te que te direi quem você é. Não é bem isso, porque Jesus andou com prostitutas e publicanos, mas ele não era influenciado, mas ele influenciava. Ele não era contaminado, mas ele abençoava. Então é a maneira como você recebe aquele conhecimento tolo e usa na tua própria vida. Quando a Bíblia fala sobre desgraças, sofrimentos financeiros, ela fala cuidado. Cuidado com essa história de viver de crédito. Cuidado com isso. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Diga, escravo. Eu passei muito tempo da minha vida escravo de empréstimo. Então, vocês não estão olhando para alguém que nasceu rico, gente, eu fali 2 vezes. Por desobediência, e eu quero usar um trecho, uma palavra aqui muito feia, mas vocês vão entender, desobediência e burrice, porque eu não busquei a sabedoria do Senhor, porque para o banco, você é um número, querido, para o banco, e se ele sabe que você vai pagar, se você tem, eles fazem uma avaliação da tua vida, querido, eles vão te dar corda para você se enforcar. Então tem muita gente hoje que achando que o gerente do banco é gente boa, querido, presta atenção nisso, às vezes o banco pode tirar você de uma enrascada, mas o que ele está vendendo ali é um produto, e para você sair da dívida, a gente tem princípios extraordinários para sair da dívida, e um deles vai ser o quê? Não gaste mais do que você ganha. Então essa cultura do crédito, do cartão de crédito, do cheque especial, eles estão vendendo para você algo que eles vão te escravizar. É gente que está aí preso no consignado há anos. Presta atenção, empréstimo consignado. Você está fazendo um acordo com o banco para ficar mais pobre durante 2, 3, 4, 5, 6 anos. Esse é o acordo. Ele te dá o dinheiro que você precisa e ele vai tirar na boca do caixa, na boca do teu olerite, na boca do teu contra-cheque. Ele tira no ato aquilo que ele combinou com você. É um alívio imediato com uma prisão. Você vai ficar escravo nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Então toda oferta de crédito, ela vem para quê? Para beneficiar o banco. Então entenda isso. Não é você pegar aí com o teu pai, com a tua mãe, não pega com o cunhado, que é uma miséria. Mas toda oferta de crédito que vem com juros, é uma oferta que vai fazer você carregar sobre os seus ombros a riqueza do outro. Então não viva de crédito. O acúmulo de contas e dívidas, Abacuque 2,6, ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Até quando isto continuará? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que os fazem tremer? Agora você será vítima deles. Existem ali os ais de Abacuque. Quando Abacuque, ele está reclamando para Deus, Deus só não está vendo o que está acontecendo, o rico fica rico, o pobre é mandado embora, o rico passa cheque sem fundo, o pobre, ele vive na miséria. Deus falou assim, está achando que está ruim? Vai ficar pior. Ele vai dizer, porque o justo viverá pela fé, e depois ele fala, mas ai daquele que embriaga o seu irmão, para levantar e ver sua nudez, ai daquele que se carrega de dívidas, ai do violento, ai do idólatra. São os ais de Abacuque, como se diz, são juízos de maldição de Deus, sobre a vida daqueles que traçam um caminho de desobediência. E a Bíblia vem dizendo para mim e para você o tempo todo, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Então, como é que funciona hoje? Você sabe que o mercado tem humor, tem. Hoje o mercado acordou agitado, hoje o mercado acordou tenso. Interessante como é que a gente dá para aquilo que não tem vida, personifica a vida de alguém. Quem fica nervoso é a gente.
Quem fica nervoso é o cachorro quando chega o carteiro do correio. Mas ele dá para o dinheiro uma característica de ser que tem vontade. Você não pode servir a Deus e a mamão. Ele está dizendo o seguinte, é que você não pode ficar rico. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. É onde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Ou onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É a maneira como você está experimentando ser feliz. É a maneira como a ansiedade desses dias faz com que você compre hoje para pagar amanhã. Compre agora e comece a pagar só em janeiro de 2022. Compre agora uma televisão, você vai comprar a televisão em 12 vezes, um carro em 36 vezes. Que você não comprou um carro, você comprou uma dívida. Deixa de pagar a dívida para ver o que isso vai acontecer. Eles vão tomar teu carro, vão se levantar os credores e vão tomar o teu carro. Então isso é o quê? É uma escravidão. Em Deuteronômio 28, 11 e 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. A ausência de dívida é um sinal da bênção de Deus, mas é uma decisão que você toma de viver com menos hoje. É uma decisão que você toma de não querer ostentar. Alguém já disse, né, que a pessoa, ela usa o dinheiro que não tem, para comprar aquilo que não precisa, para impressionar pessoas que ele não conhece. Então, são pessoas que estão vivendo e querendo mostrar, é a cultura do Instagram, é a cultura do Facebook, é a cultura das redes sociais. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quando a gente fala sobre finanças, existe um princípio de liberdade aqui. Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto um amor com que vos ameis uns aos outros. Então, existe uma dívida boa, existe uma dívida ruim, mas isso eu vou falar sobre amanhã. Pastor, então toda dívida, ela é ruim? Não. Existem dívidas que são investimentos. Quem é que hoje pode chegar e comprar um apartamento à vista, se está começando a vida agora? Não tem jeito. Agora o problema é você dar a vida pela vida. Eu fico vendo aqui no Rio de Janeiro, gente, não é muito diferente de Curitiba não. É esse povo que é motoboy, mototáxi, que é iFood, que, enfim, rap. Eles ganham a vida dando a vida. Não vou comprar uma moto. O que você vai fazer para pagar a moto? Não vou fazer entrega. Gente, de dia, de noite, com chuva, com sol, dependendo do estado do Brasil, com neve, com seca. E eles andando nos corredores, dando a vida para ganhar a vida. Aí é pecado. Quando é pecado? É quando você abre o teu cartão de crédito, a fatura, e diz, da onde que veio essa dívida? Pronto, você pecou. Você pecou. Mas R$2.000, mas como é que pode? Mulher, o que você fez? Não, foi você mesmo. Porque a dívida de mulher é pequenininha, né? Um sapatinho, né? Um lenço, é um brinquinho, não é isso? A dívida do homem, gente, é pauleira. É carro, né? É viagem. Então, quando a gente fala sobre isso, você tem que entender que o mundo, ele vai trazer para a gente sofrimento. Tem uma reserva de emergência. Então, o faraó contou o sonho a José. Aí, Deus avisando para o faraó, sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e as feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de haver-os comido, não parecia o que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Qual era o sonho de Deus para Faraó? Vão vir 7 anos aí de fartura, são os anos de vacas gordas, e depois vão vir 7 anos tão terríveis, são os anos de vacas magras, onde vai ter fome e você vai esquecer daquilo que você viveu de bênção. São anos tão terríveis, são anos tão difíceis, que se você não tiver uma reserva de emergência, vai acontecer, porque um dia, querido, presta atenção, raras vezes, você não vai passar por situações
em que o mundo é abalado, você sabe que isso é cíclico, vem uma crise na Europa, daqui a pouco a crise vem para a América Latina, depois vai para os Estados Unidos, existe um ciclo, né, de transferência de riquezas que sempre acontece, e se você não se prepara para o dia mau, você já está decidindo que o teu dia vai ser mau. Eu não me preocupo quando eu me aposentar. Pronto, você tomou a decisão de passar por uma velhice de necessidade. Quando você vai, por exemplo, na China, não sei se alguém já esteve lá e com certeza sabe disso, na China não existe, por exemplo, INSS. Na China você não se aposenta com o apoio do governo. Na China, de tudo que você ganha, você tem que guardar 60%, de tudo. É uma cultura da China. Por quê? Porque quando você não tiver mais forças, aquele recurso que você juntou, vai trazer sua sabedoria, tua tranquilidade e tua paz no futuro. Meus 2 filhos, eles estudaram, o Arthur ainda estuda nos Estados Unidos, Natália fez um ano de intercâmbio e voltou, ela falou, pai, 2 matérias só eram obrigados a fazer de cara, business, que é finanças, e government, que são as leis americanas, tem que decorar lá a Constituição, parte da Constituição americana, mas todo mundo tem que aprender a fazer finanças. O que acontece hoje? O garoto faz 18 anos, a menina, o que ele quer? Ele quer comprar um carro. O menino faz 15 anos, quer comprar um iPhone. Eu já contei, eu acho que aqui, o meu sobrinho, quando sai um desses iPhone aí, quando sai, o iPhone vem caro para o Brasil, ele custa hoje 12 mil reais, sabia disso? O iPhone lançamento hoje custa 12 mil reais. Eu lembro quando meu sobrinho ganhou um desse. Ele falou, tio, aqui ganhei um iPhone 12. O iPhone 10 eu já não lembro mais. 12 mil reais. Mas por que você ganhou? Porque eu passei de ano. Eu falei para ele, gente, você sabe o que eu ganhava na minha casa, quando eu passava de ano? O direito de ficar vivo. Era isso que eu ganhava. Mas aí hoje os meninos querem fazer 18 anos, eu quero comprar o carro. A estrutura, a sabedoria que vem da Bíblia, está impregnada no ensino americano. Ela fala assim, não, eu quero ver com quantos anos eu consigo juntar o meu primeiro $1 milhão. É assim que funciona. Existe uma sabedoria, existe uma condição dada na inteligência daquele país, daquelas pessoas, para quê? Para viver em paz. Tem uma reserva. Agora, não é uma estratégia, é um conjunto de ações inteligentes. A gente não me dá uma estratégia para ficar rico, não existe. Existe um conjunto de obediências, um conjunto de inteligências bíblicas que você segue e você prospera. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. É José falando. Procura agora o faraó, um homem criterioso e sábio, diga sabedoria, e coloca no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para receber 1/5 da colheita. Aqui está a chave, diga 1/5, diga 20%. 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Guarde 20%. Pastor, o senhor está doido. Você vai fazer a conta. Quando eu comecei isso, falei com o Fabiola, uns 10 anos atrás, falei assim, vamos guardar 20%. Gente, a gente não conseguia guardar 1%. 1% não sobrava. Sabe aquele negócio que você usa o cartão de crédito no mês, aí vem o pagamento, aí você usa o cartão de crédito, aí você paga o cartão de crédito, aí você começa a usar no cartão de crédito, aí vem a fatura, até o dia que entrou o pagamento. Gente, eu não ganhava pouco não. Eu já era major, a Fabíola já era tenente, a gente tinha loja em shopping. Gente, chegou uma hora que no dia do pagamento, o pagamento entrou e caiu. Acabou antes de eu pagar o cartão. Aí você percebe que alguma coisa está errada. E não é uma estratégia, foi falta de sabedoria, foi falta de obediência. Eu vou contar para vocês mais amanhã como é que o mundo espiritual se alimenta desse tipo de pecado. Como é que o mundo espiritual, ele é capaz de colocar na tua vida um banquete de pecados que você vai saborear, vai achar que é gostoso, mas no final
você vai entrar dentro de uma jaula, você vai entrar dentro de uma prisão espiritual, você vai falar, por que Deus fez isso? Não foi Deus, foi a tua desobediência. E aí como é que você faz para guardar 20%? Ah, você tem 2 carros? Vende um. Ai, pastor, mas aí é demais. Não, mas os meus filhos têm que estudar em colégio particular. Quem disse isso? Bota as crianças no colégio público. Não, meu filho não estuda em colégio público. Não, mas tem a Kimi. Eu tinha a Kimi e o Woody. Os cachorrinhos, pet. Ah, pastor, não faz isso. A Kimi faz parte da família. Vem cá com a mamãe, vem cá com o papai, o Woody, vem cá, ele vem abanando, vai lambendo. Gente, cada cachorro é 300, 400 reais por mês. Da Kimi, foi uma confusão, gente. Mas aí, quando eu não, é o seguinte, porque criança é assim. Meu filho uma vez perguntou para mim, pai, por que você não compra uma Mercedes? Eu falei, porque eu decidi ter filho. Não, eu comprava Mercedes. É isso. Então, as crianças não têm noção, acham que o dinheiro, pega aquele cartãozinho de plástico, pastor. Aquilo lá tem dinheiro, meu pai tem um monte de cartão de plástico daquele para passar. Então você tem que aprender o quê? A viver com o iPhone 5, com o iPhone 6. Né? Você tem que aprender a dizer não e guardar 20%. Gente, no primeiro ano que você faz o primeiro esforço de 20%, sabe qual é a impressão que você tem? Que você não fez nada. No segundo ano, nada. No terceiro ano, tem um pouquinho. A partir do 4º, 5º, 6º ano, essa prática de guardar 20%, de você viver, não para mostrar para os outros que você tem, mas para viver em paz, gente, isso cria você vai subindo. Então, não imagine você, de maneira nenhuma, que existe uma estratégia. Existe um conjunto de ações que você tem que ter. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou ter 2 carros, vou ter que vender um? Não, estou falando que você vai ter que rasgar a tua carne. Você vai ter que cortar na tua pele. Ah, pastor, não quero fazer, então continue sofrendo, isso aqui não vai servir de nada para você. Porque essa sabedoria não é minha não, é a sabedoria que Deus deu para um homem chamado José, que se tornou o governador da maior potência mundial da época. Não, mas eu não quero fazer assim, então não tem jeito, esse é o jeito de Deus para fazer a gente ficar bem no tempo ruim. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Quando a Bíblia fala sobre vida cíclica, para tudo há uma ocasião. Eclesiastes capítulo 3, você já leu, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Pior que ser pobre, gente, é você ser rico e ficar pobre. Você já experimentou isso? Não ter dinheiro para comprar uma pizza. Você tem um celular, mas hoje você tem rede em tudo que é lugar, mas lembra quando você tinha que comprar, você comprava um cartão e aí você comprava o direito de usar a internet? Você lembra disso? Você lembra disso? Você ia para casa da namorada só para perguntar qual era o Wi-Fi dela. Entrava na loja Renner, qual é a senha da Renner? Você sabe disso. Agora, pior do que você ser pobre é você ficar rico e perder tudo. Livre-se dos compromissos caros. Não fique num padrão de vida impossível. E guarde a 5ª parte. Não sei se você tem cachorro, não sei se você tem 2 carros, não sei se teu filho estuda, pastor, eu já não tenho mais nada disso. Então, peraí que nós vamos dar mais um passo adiante. Trabalhe. Trabalho é uma benção. O que acontece com essa geração? Porque agora é o seguinte, se você tem mais de 20 anos, você é cringe. Você é velho, meu irmão. 20 anos? Gente, aliás, são umas expressões que vão surgindo, né? A cada ano, a cada época. Hoje, as pessoas pensam, não, porque Deus, vou entrar na igreja, vamos lá, porque o pastor vai fazer uma oração de fé, e eu vou enriquecer. Não vai. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar de sol a sol e depois do sol.
Eu lancei esse ano meu 8º livro, O Discernimento Espiritual. Perto de... não dá mais para trazer muita coisa, eu trouxe 15 livros ali. É perto de 600 páginas, com uma letrinha miudinha. Como você acha que eu sou pastor da igreja, pai de família? Como é que você sabe eu viajo, prego? Como é que eu escrevo o livro? Na madrugada. É o meu jeito. É quando dá, às vezes eu acordo de noite, eu tenho um insight, vou lá, escrevo parte do capítulo, volta, eu estou indo dormir às 5 da manhã, Fabíola está acordando para fazer o devocional, 7 da manhã eu estou de pé, tem um atendimento da igreja, eu tenho que falar na rádio, eu tenho que dar entrevista não sei para quem, eu tenho que atender a pessoa. Ih, pastor, lembra aquele irmão que ficou endemoniado ontem no culto? Lembra? É ele, vai lá na casa dele para expulsar aquele cão. A vida de pastor é isso aí, amigão. E aí o pessoal pensa que não tem trabalho. Tem trabalho. Deus abençoa, faz assim, ó, a obra das mãos. É isso que Deus abençoa. Não adianta você acordar meio-dia. Lá tem uma piada famosa em Curitiba, que é muito frio, né? Fala assim, ai, vou para Curitiba que eu adoro frio. Querido, você adora frio porque você acorda meio-dia. Vai tirar leite da vaca às 5 da manhã, 6 da manhã, vê se você adora frio. Vai levantar, gente, estou falando, vai levantar e vai caminhar às 5 da manhã. Sou atleta. Vou caminhar, vou fazer uma corridinha. Vai, espertinho, vai lá para fazer a corridinha. Se levanta, parece que o pulmão está congelando. Fica saindo aquela fumaça da tua boca assim. Você não tem vontade de nada, mas tem que trabalhar. Por quê? Porque Deus abençoa a obra das mãos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. João 5,17, Jesus diz, meu pai trabalha e eu também trabalho. Ah, não vou olhar, tadinho do meu filho, ele não pode trabalhar, a minha filha fez unha, não pode lavar a louça. Você está ensinando o seu filho, sabe o que? A depender de você. E hoje os meninos não estão com 30, 40 anos, não saem de casa. Não saem de casa. Não experimentam, porque é o seguinte, amadurecimento custa alguma coisa para a gente. O que é? Quer morar sozinho? Tu vai te virar, meu chapa. Paga o teu aluguel, paga a tua água, paga a tua luz, paga teu telefone, paga teus desejos, é isso que você quer? Então vai. Ah não, é mais fácil ficar aqui na casa do pai, eu não faço nada, continuo acordando 1 da tarde, e aí véia, o que tem hoje para o almoço? Macarrão de novo. Mas é uma geração que está crescendo só com direitos, ele só tem direito e não tem mais dever, e a Bíblia diz que Deus abençoa isso aqui, obra das mãos. Existe uma multidão de sonhadores, Provérbio 24, preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Não, pastor, o Salomão diz isso, né? Ele diz que quem trabalha corre atrás do dinheiro, mas quem estuda o dinheiro corre atrás dele. Existe uma sabedoria financeira, mas é necessário você plantar na época certa. O pastor falou aqui sobre a carreira na Força Aérea. Com 14 anos eu prestei concurso e passei, 14 anos. E eu me lembro dos meus irmãos me bagunçando, me zoando, fazendo bullying, porque eu estava agora com 21 anos, eu era aspirante, não, eu já era tenente com 21 anos. E eles estavam aqui ainda, eles ainda estavam na faculdade, eu querendo passar na faculdade. Então, existe, olha para mim, existe uma colheita para toda a semeadura. O que você plantar, você vai colher. Quando a Bíblia fala sobre isso, diz, aquele que semeia na carne colhe corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito colhe da vida eterna. Quando Oséias fala sobre isso, ele diz, aquele que planta vento, colhe tempestade. Então tem muita gente plantando hoje vento. As pessoas querem enriquecer como? Não, vou enriquecer na fé. Ah é? O que? Está trabalhando no ministério? Não, estou indo na loteria fazer uma fezinha. Então, quer dizer, ele tá querendo andar por um caminho sinuoso, que Deus diz, não ande por aqui. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. E todo mundo quer, toda família tem um tiozão, toda família tem, que reúne no domingo e que começa a falar, não, porque se eu fosse fulano... E aí tem aquele tio que se deu bem na vida, que trabalhou, que estudou, que correu atrás. E aí eles, não, porque se eu fosse fulano, eu faria isso, para ficar com mais dinheiro. Mas ele mesmo não tem nada. Então, quando a gente fala sobre trabalho, Deus abençoa as obras das mãos e de quem trabalha. Gênesis 39, 2, 4.
o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Presta atenção, olha para mim. A bênção não está num lugar, a bênção está em você. Não porque eu estou lá na minha empresa, e lá o chefe é feiticeiro, é bruxo, trabalha com magia negra, azar o dele. A Bíblia diz que a bênção permanece com você. A Bíblia não diz que a bênção vai fugir de você, porque fizeram um trabalho enterrado, porque colocaram o teu nome na boca do cachorro e enterraram ele. A Bíblia não diz que você é alvo da magia negra ou da feitiçaria, do olho gordo. A Bíblia diz que sobre a tenda, sobre a vida do povo de Deus, não vale feitiçaria, não vale bruxaria, não vale encantamento, não tem valor. E aí tem um monte de crente abandonando emprego, não, porque aquele meu chefe, porque aquele meu trabalho, porque aquele meu supervisor, que aquele meu subordinado fez uma macumba para mim. Gente, a coisa mais fácil, graças a Deus que foi macumba. Não é só macumba? Então bora resolver isso já. Porque se é uma igreja que se recebeu a autoridade de Jesus Cristo para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Você crê em Jesus Cristo? Quem crê em Jesus? Não vai te tocar, querido, para de ser medroso, mas você tem que trabalhar. Aí Deus abre uma porta para você e nunca está bom. Não, pastor, mas eu estudei para ser médico, para ser professor, para ser engenheiro, para ser contador. Querido, no tempo que não tem, é aquilo que tem. Mamãe dizia para mim, mãe, me dá 10, ela, para que 5, se 3 é muito, toma 2, gasta 1 e traz o troco. Então, no tempo que não tem, querido, eu vou varrer o chão, eu vou capinar um lote. O que tem para fazer? Ah, mas não, o sujeito vai, encolhe o braço. José, ele chega como escravo no Egito. A bênção de Deus estava com ele. Você vê que estava com ele? Ele é mandado para a prisão. Gênesis 39, 2:4, depois Gênesis 23. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Se você for o melhor empregado da tua empresa, se você for o melhor funcionário, a empresa pode fechar e falir, você vai ser o último a ser mandado embora. Eu posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Então o sujeito chega, ele falta, ele está sempre no feriado com uma dispensa médica, ele é o último a chegar, ele é o primeiro a saber, não, estou atrasado, sabe aquele sujeito que está sempre com problema, a vida enrolada? Você acha que teu patrão vai ficar contigo? Ele vai te mandar embora. Ele quer o quê? Ele quer produção. José, Deus o abençoava, por quê? Porque ele era um preguiçoso, gente? Hein, gente? Não, gente, porque ele trabalhava, você tem que se esforçar. Você acha que o pastor de você acabou de sair de uma cirurgia, cheio de buraco na barriga, parece que foi baleado aqui na linha amarela. Era para estar em casa, ele está aqui falando, e domingo, nós temos aqui 5 cultos, e eu quero pregar os 5 cultos, você vai trazer a visita. Aí a igreja fica desse tamanho. Então tem muita gente, que quando você não trabalha, você não recebe a bênção de Deus. Número 5, estamos chegando aqui já ao final para vocês descansarem. Poupar é ter saúde financeira. Sabia disso? Lucas 15. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou. Diga assim, torrou a grana, pastor. Pegou aquela grana que o pai ralou, gastou tudo, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, ele começou a passar necessidade. Morei ali na Ilha do Governador, de frente para a Praia da Guanabara, entre a freguesia e o Bananal, quem conhece a Pedra da Onça, lá no final da ilha, conhece? Então os irmãos são abençoados, viu? Foi ali que eu fui criado. E tinha um vizinho, tinha o nosso prédio, tinha uma casa do lado, e a casa ia da rua até outra rua.
É interessante, o pai morreu, o doutor Fernando, lembro dele. O pai morreu. Os 2 filhos, não era uma casa, era um palacete, vinha artista de novela, para festas do lado. Gente, eu lembro de eu entrar pelo final, falei, tia, a tia era a moça da cozinha, tem salgadinho e docinho, eu lembro de eu entrar lá. Ricos, podre de ricos, com lancha, no tempo que dava para andar com lancha lá na Ilha do Governador, na Baía de Guanabara, mas enfim, os filhos conseguiram. Sabe aquela história? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Ali foi direto, pai rico, filho pobre. Miseráveis. Sabe o que é miséria? Miséria. Aquela casa que era um palacete suntuoso, virou um depósito de lixo. Se você não aprende a reter parte daquilo que você ganha, você está construindo uma vida de necessidade. Virão dias difíceis. Pastor, vai melhorar? Vai, às vezes não vai. Tempos bons e maus vêm e vão. Crises econômicas. Gente, quantas crises eu já passei aqui desde que eu nasci? Foi crise no governo Sarney, foi crise no governo Collor, foi crise no governo Itamar, foi crise no governo FHC, foi crise no Lula, foi crise na Dilma. Gente, crise vem e vai. Crises econômicas, aflições, empresas vêm e vão. Quem é que lembra da Kodak? Você lembra disso? Kodak mandava no mercado. Aí mamãe falava assim, vai lá, os mais jovens não sabem disso. Compra um filme, olha, é Asa 400, mas só compra de 12 poses. Gente, para tirar uma foto, era caro comprar o filme, e depois você tirava, esperava um ano para revelar, quando saiu o 13º, a gente revela a foto. Sabe a foto da viagem? No 13º, quando sai aquele aumento, estou doido, estou morrendo de saudade daquela viagem, cadê a foto? Não tem. E o pior não é isso não, é que você perdia tudo, né? Tinha aquele negócio que puxava, e queimou o filme. Tinha aquela brincadeira, não, o irmão é feio, sai da foto porque vai queimar a foto, lembra disso? Quem é mais novo não entende isso. Os empregos da gente não são vitalícios, você não fica nele para sempre, mas é possível passar sem desespero. A provisão no tempo de fartura pode ser alavancagem para o sofrimento. Está aí. Quem que entrava na Blockbuster ali e falava assim, eu quero ver Titanic, o cara, faz o seguinte, volta aqui na quarta-feira que vem, eu vou deixar teu nome, lembra disso? Você alugava um filme para ver. Gente, você já alugou King Kong, fala a verdade, já alugou, você já alugou. Velozes e Furiosos 1, acho que não. E a rua Xerox, você lembra quando a gente tinha máquina de Xerox? Você lembra disso? Não existe mais isso, hoje você faz com o teu celular. A minha primeira viagem para o exterior foi na Varig. A Varig não existe mais, faliu. Então o que você tem que entender? Não, vamos combinar isso, diga assim, eu não vou gastar mais do que eu ganho. Retornei para ver debaixo do sol, que a comida não é dos ligeiros, nem a batalha, que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos que têm riqueza, nem mesmo os que têm conhecimento têm favor. Por quê? Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Então, se você, apesar de ter estudado, se formado, feito pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, você não contar com o imprevisto, um dia você vai ser surpreendido. Nós recebemos na nossa igreja alguns irmãos da Síria. Quando começou a guerra civil lá do ISIS, do Estado Islâmico, eles vieram, eles mostravam para a gente, eles ricos, um era médico, outro, mas assim, umas casas lindas na Síria, e depois eles mostraram, depois da guerra, como é que ficou a casa deles. Perderam tudo. Então, se você começa a gastar mais do que você ganha, você começa a viver isso aí, você vive à mercê do sopro, dos ventos, daquilo que é bom e que é mal. Número 6, invista e diversifique. Não basta poupar, basta você tem que investir também. Tem um sujeito na internet chamado Tiago Nigro, o primo rico. Alguém já viu esse camarada no YouTube?
ele começou agora com uma série de estudos sobre a Bíblia. Uma vez ele falou assim, não, porque um amigo meu me falou assim, pô, tudo isso aí que você fala está na Bíblia. Ele, não é possível, é sim, está na Bíblia. Aí ele começou a ler só os livros, né, do Deuteronômio, do cânon da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, e os livros da sabedoria de Salomão. Ele falou, pô, eu achei que eu tinha inventado esse método, eu achei que eu tinha inventado, eu estava todo, mas Deus já tinha dado para a gente. E uma das coisas que Deus fala, invista, atire seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará em encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo 8, pois você não sabe que a desgraça poderá cair sobre a terra. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Sabe o que ele está falando? Quando ele fala assim, ó, atire seu pão, as traduções bíblicas, elas às vezes dificultam o nosso entendimento. Ali naquela região de Salomão, ele plantava o seu trigo, os seus grãos. Ele pegava os grãos e colocava em navios, ele colocava, está ali, ele fala em 7, reparta o que você tem em 7, não invista numa coisa só. Você vai investir, você investe em ouro, você vai investir, você investe em dólar, você vai investir, você investe numa aplicação de CDB, você vai investir, você investe em ações. O que ele faz em ações? O que ele faz? Ele pegava aqueles navios, lançava para o mar, 7, 8, quando aqueles navios voltavam, por que ele bota em 7, 8 aplicações? Por quê? Porque quando o navio voltar, e vai ter navio que pode ser saqueado por pirata, tem navio que vai sofrer com as ondas do mar, com os ventos, com a tempestade, vai ser jogado na rocha e vai perder tudo. Mas quando voltam os outros 6 navios, voltam cheios de riquezas. Isso significa o seguinte, não tenha uma só fonte de renda. Você vai plantar uma semente de manhã e planta outra à tarde. E aí, qual que vai dar certo? Eu estou abrindo um negócio, eu estou abrindo um restaurante, eu estou fazendo uma prova para entrar aqui como funcionário do governo estadual, federal. Eu preciso saber que se um dia uma fonte secar, eu tenho outra fonte aberta. Isso significa diversificação de investimentos. Isso significa que se vier uma crise para um lado, porque acontece isso, gente, muita gente perdeu dinheiro na pandemia, sim ou não? Sim, mas muita gente ficou rica na pandemia. Eu posso ouvir um glória? Aí teve gente que ficou rica. Está aqui você, glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque apertou de um lado essas empresas de delivery, por exemplo, empresa farmacêutica, muita gente enriqueceu na pandemia. Agora, quando você tem mais de um investimento, isso significa que quando uma fonte secar, quando uma empresa fechar, você tem outra. É por isso que a gente não para de trabalhar. Fui pregar no Japão, aí você pega aquele avião, 40 horas para chegar lá. Na verdade, dá 32, mas teve uma conexão que eu fiquei umas 8 horas lá parado. Então, você chega morto. Aí você chega morto, mas você sabe como é que é, soldado não abandona a trincheira. O pastor me pegou no aeroporto, minha mala ficou numa conexão, ele, pastor, já trouxe a tua roupa do culto. Ele comprou uma roupa para mim, eu não tinha roupa. Aí eu botei a roupa e aí ele, vamos para o culto. 40 horas de viagem. Gente, o meu estômago estava colado na minha garganta de fome. Não, vamos lá. Começamos a ministrar de manhã, e quando deu assim, 3 da tarde, estava pregando o dia inteiro, e lá você prega 4 horas, está pensando que o povo levanta para beber água, para ir no banheiro? Não, enquanto você fica, ele se segura lá. E aí você está lá, vamos fazer um intervalo? Não precisa, segue em frente. Vai ser mais ou menos amanhã, tá, gente? Traz a tua água, porque o banheiro tem aí. E aí, quando deu 3 da tarde, me deu um sono. Eu falei, de onde que vem esse sono? Não, é porque era 3 da manhã no Brasil. E esses japoneses, bobalhões, trabalham de sol a sol. Bobalhão, querido, eles construíram uma das maiores megapotências do mundo. Vai viver lá para você ver o que é a qualidade de vida. Então, tudo isso vem do quê? Do investimento. Estamos falando de um país que foi arrasado com bomba atômica na Segunda Guerra Mundial.
Foi um país que se rendeu, que os esforços de guerra para a paz tiveram que fazer eles se renderem. E esses hoje, a qualidade de vida que você tem nesse país é uma qualidade de vida muito superior à nossa. Por quê? Porque o povo não quer investir. Então, essa cultura de investimento em nossa igreja, nós temos um ministério chamado IBBR Investe. Então, uma vez por mês eu trago alguém que trabalha no branco, que trabalha com investimento. Uma vez por mês reúne homem, reúne mulher, reúne empresário, reúne todo mundo para fazer uma noite, uma tarde e noite para ministrar sobre isso. Por quê? Porque isso também é bíblico. A gente fica achando que isso é coisa do diabo e não é do diabo. É Deus que está falando aqui, ó, plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Essa lição você tem que aprender. Prosperidade depende de obediência e leva tempo. Joga fora a ideia de quero ficar rico rápido. Joga fora. Quando você vê um garotão andando aí na praia, com um carro conversível, não foi ele, foi o pai dele, foi o avô dele. Não é dele o carro. Não é dele, o fulano é rico, não é, é o pai dele, é o avô dele, ele está tirando onda com o carro do pai. Por quê? Você não fica, a não ser que você nasça em berço esplêndido, você nasça num berço de ouro, aí você já nasceu, mas fora isso, foi o trabalho do pai e da mãe. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, será feliz e próspero. Existe uma ideia, muita gente caindo em golpe, não, me dá o teu dinheiro aqui, que vai render 4% ao mês. O quê? De onde que você tira isso? Se render 6% ao ano é um milagre. É um milagre, aqui agora está vindo inflação, pode ser que isso aconteça, mas não existe riqueza com velocidade. Todo tipo de tentativa de fazer você ficar aliviado e rico, próspero, quero usar esse nome, sem obediência à Escritura Sagrada, e sem tempo, isso é uma mentira. Você vai cair no engodo, você vai entrar numa pirâmide financeira, vão pegar o dinheiro que você trabalhou a vida inteira, e vão te roubar. Vai ter gente lá que nem saiu do dia, 2 empresários, estão morando em Dubai, você mora bem, você mora na Barra, mas eles vão pegar o teu dinheiro e vão jogar fora. Deus tira os cativos para a prosperidade. Ele está falando de cativeiro. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Salmo 68, verso 6. E aqui eu quero deixar uma palavra para você. Eu venho de um lugar, de uma família que meu pai nunca me ensinou sobre dinheiro. Quantos aqui o seu pai ou a sua mãe te ensinaram a poupar, te ensinaram de verdade, né? Filho, você tem que poupar. E pegava lá, juntava a moedinha no cofrinho, levava você lembra que eu levava o cofrinho na Caixa Econômica, no banco? Lembra? Quantos aqui o pai ensinou? Não, meu pai me ensinou sobre finanças. Levanta a mão. Uma igreja desse tamanho, eu estou vendo uma, 2 mãos, pode abaixar. Aí o que acontece hoje? Não se fala em dinheiro na igreja. Crente, ele se torna, eu vou usar essa expressão, mas no bom sentido, ignorante de realidades espirituais. Crentes que deviam, ou que têm a sabedoria de Deus à sua disposição através da palavra de Deus, e a gente não aprende sobre finanças. A gente não aprende os princípios, que existem princípios de honra, existem princípios, amanhã você vai ver. Como é que a gente vence o mundo espiritual? Porque tem gente achando que tudo é o diabo. Olha para mim, tem diabo nessa história? Tem, mas muito mais, 95, 96, 97% somos nós mesmos. Somos nós que trilhamos caminhos de desobediência. E a gente mesmo assim, não, eu sou evangélico, Deus é comigo, Deus vai me fazer prosperar. Querido, eu vou falar uma coisa para você, se você não obedecer, não vai fazer. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, que é verdade. Não tem compromisso com a igreja, porque a igreja é evangélica. Não adianta, as pessoas falam para mim assim, outro dia, estou com um vídeo aqui, vou mostrar para o pastor Josué. Fui atender uma jovem, 26 anos, gente, ficava endemoniada 6, 7 horas, fora da cidade, assim, 5, 6 horas da cidade. Fui lá atender, você chega lá, sem trauma, em nome de Jesus, cala a boca e sai.
Quero nem conversa com você. Em nome de Jesus, sai. O espírito imundo sai. Ela fica boazinha. Não, porque é uma legião, querido, uma legião. Uma legião é mais uma identidade de uma falange que foi derrotada pelo sangue da cruz. Quando a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, verso 8, que Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele veio para aniquilar. Jesus, ele pisou na cabeça da serpente. Jesus desautorizou Satanás e seus demônios. Ele vive da mentira, ele vive do medo. Eu conversei com a moça, e qual era o problema? O espírito imundo dominava ela quando ela usava droga. Ela vem num quadro de internações, entra numa, sai na outra. Só que agora a manifestação demoníaca atinge ela muito forte quando ela fuma crack, quando ela cheira cocaína, enfim. Aí fui, gastei meu tempo, investi na vida dela. Aí passou uma semana, mandaram um vídeo, está ela de novo. Falei, ela fez o que? Não, foi usar droga. O que eu quero dizer para você? O diabo se alimenta de pecado, querido. Se você romper com o pecado, o diabo não tem acesso na tua vida. Se você confessa o teu pecado e abandona o pecado, o sangue do Cordeiro, eu gosto de usar, para você entender, aquele sangue da Páscoa, que impediu que o espírito da morte, que o anjo da morte passasse na casa dos judeus, é sobre a sua vida. Agora coloca tudo isso, hoje eu fiz uma pequena introdução daquilo que a gente vai aprofundar muito amanhã. Mas é necessário você colocar tudo isso em prática. É necessário você pegar, não são argumentos bíblicos, não são propostas de Deus, são mandamentos que trazem sobre a tua vida uma resposta de Deus. Você vai falar, mas que bom, isso não acontece do dia para a noite, querido. Isso acontece à medida que você vai ajustando a tua vida à palavra de Deus. Faça isso. Eu sou um homem que sofri muito nessa área, por quê? Não tive o ensinamento do meu pai, não tive o ensinamento da minha mãe. Mas a partir do momento que meu pastor começou a me discipular, e eu comecei a contar a verdade para ele dar respeito, porque quando você fala assim, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem? Tudo bem, mas ninguém sabe a realidade que eu estou vivendo e do sofrimento que eu estou vivendo para pagar boleto a cada semana, a cada mês, a cada dia. Ninguém sabe que eu estou vendendo um almoço para comprar janta. E quando a gente não conta a verdade sobre as nossas falhas, sobre as nossas derrotas, sobre pecados que a gente fez lá atrás, por que eu assinei esse contrato? Por que eu me meti nesse negócio? Por que eu entrei nessa sociedade? Por que eu peguei o meu recurso e dei na mão desse sujeito? Quando você não conhece a verdade, você não pode ser ajudado. E você precisa dizer para Deus o que você está fazendo com aquilo que Deus tem dado para você. Porque tem gente que sofre um negócio chamado dinheiro réia. Você já teve dinheiro réia? Eu vou tentar entender aqui para fazer você. Já teve diarreia, lembra disso? Você, ai pastor, que vergonha. Você lembra? Você lembra? Você lembra disso? Tem gente que ele tem recurso, mas o recurso não funciona na mão dele. O funcionário dele que ganha 1/4 do que ele ganha, 1/5 do que ele ganha, tem um apartamento, tem um carro pago, e você que é o dono da empresa, não tem. Existe uma perseguição espiritual em volta de você, existe uma sequência de derrotas, de fracassos financeiros. Pastor, isso acontece na minha vida, eu ganho tudo, perco tudo, ganho muito, perco tudo. Se você não colocar em prática, isso não vai acontecer. Então eu quero motivar você. Amanhã nós vamos estar juntos a partir das 8 da manhã. Só que hoje nós vamos fazer algo aqui. Eu quero levar você para o altar do Senhor. Existe um altar aqui. Deus se encontra com a gente no altar. Jesus, ele diz, olha, quando tu trouxer a tua oferta ao altar, e você te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, primeiro você conserta com ele. Deixa a tua oferta no altar, e depois você volta e entrega a tua oferta. Altar é um lugar de encontro. Nadab e Abiú morreram no altar, porque ofereceram para o Senhor. Não fique pensando que Deus recebe toda a oferta. Deus, ele primeiro olha o coração da gente. O coração puro é um sacrifício ao Senhor. Agora tem muita gente que tem falado assim, não, eu não entrego porque eu não tenho, ou não entrego porque eu tenho pouco. Querido, eu já falei que mundo espiritual é semeador. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? Quem semeia muito, muito vai colher. Agora, se você semeia com abundância, você vai colher com abundância. Quando Jesus, ele fala em Lucas, ele fala assim, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, darão a vós também. Existe uma resposta espiritual. Não é Malaquias 3:10, o pessoal senta naquilo ali, mas é um conjunto de ordenanças que você tem. O apóstolo Paulo fala sobre generosidade. Aquele que dá
dá com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando a gente vem adorar o Senhor, a gente também adora com dízimos e ofertas. Existe um princípio, gente, da generosidade, da esmola. Pastor, meu filho, eu ensinei isso para meu filho. Um frio miserável, chovendo em Curitiba, miserável. A gente saindo de um culto, a gente tem um Tadel lá, saindo do culto, do treinamento de líderes, parei no sinal, veio um menino, era para comprar droga, eu tenho certeza que era para comprar droga. Ele veio num frio assim, com um papelzinho, pedindo dinheiro. Eu falei, pega esse dinheiro e dá para ele. Aí ele falou, pai, ele vai comprar droga. Eu falei, obedece o papai, pega o dinheiro e dá para o moço. E tinha lá R$2, R$4, R$5, sei lá. Ele pegou e deu. Aí eu ensinei o princípio para ele. Melhor, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É melhor estar aqui no carro quente, seco, com Jesus e com dinheiro para dar, do que estar lá fora no frio, na chuva, pedindo dinheiro para comprar droga. Eu quis ensinar um princípio para ele. Melhor é dar do que receber. Eu sei que isso vai confrontar com algumas estruturas e com algumas visões para quem trabalha com essas pessoas que são moradores de rua. Mas eu quis ensinar um princípio para o meu filho, para ele entender que a bênção de Deus fica sobre a gente. Não fique pensando que quando você devolve ao Senhor, você fica comendo. Não fica não, querido. É aqui no altar que a oferta, ela é santificada. Jesus, ele está dando uma bronca nos fariseus. Ele fala, o que é maior? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é maior? É a oferta ou, diga, o altar? O altar santifica a oferta. Então quando você traz a parte do Senhor, essa palavra dízimo, ou maaser, ou alguns traduzem como maaser, significa esher, de 10. Isso é algo que o judeu já nasce dentro da cultura dele. Quando você entrega a tua 10ª parte ao Senhor, você não fica com menos, porque você carrega a tua vida de bênção de Deus. Porque quando a primícia é santificada, toda a massa também é santificada. Nós vamos entregar ao Senhor, eu vou fazer, eu não sei, aqui nós temos máquinas para fazer, temos, onde é que elas ficam, Ricardo, né? Ficam aonde? Você pode fazer, não saia da presença do Senhor. Pastor, é tão pouco que eu tenho, querido. Deus faz é com pouco. Deus faz é com 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000. Não diga para Deus que é pouco, diga para Deus que é sacrifício. Hebreus capítulo 11, versos 3 e 4 diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Então quando você entrega para o Senhor, você tem que dizer, isso aqui é para Deus, isso aqui é um sacrifício que eu faço ao Senhor, porque eu não confio no dinheiro, eu confio no Senhor. Pastor, o amanhã é do Senhor, amém? Podemos ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor, e durante o louvor, você vai se levantar, entregar a tua oferta, entregar teu dízimo, se você veio pronto para isso, e nós em seguida vamos orar pela sua vida. Pastor Josué, eu posso orar pela igreja? No final o senhor vai orar? Vou orar. Amém. Todos ofertaram? Vamos orar. Queria que você repetisse uma oração comigo. Esse fim de semana vai ser muito especial. Hoje foi só uma pequena introdução para aquilo que a gente vai fazer. Nós vamos ministrar o seu coração sobre como vencer o mundo espiritual maligno que tem atacado. Isso não é brincadeira. Tem colecionado experiências de pessoas, de fato, lançadas dentro de prisões espirituais por causa disso. Muita gente achando que o fracasso financeiro é só uma questão da economia nacional, mundial. Muita gente pensando que é só um problema pessoal, mas existe uma esfera, uma dimensão espiritual que não impede, ou que impede a sua vida, a sua sementeira de prosperar. E eu quero muito ensinar para você. Então amanhã, como o pastor já disse, não sei se eu posso fazer isso, as pessoas têm que se inscrever, mas não deixe de vir, vai ser uma bênção, tá bem? Levante sua mão, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero confessar essa noite que o teu filho Jesus é o meu Senhor e Salvador, mas eu tenho fracassado em obedecer ao Senhor. Eu quero confessar
que os meus pés andaram distantes do caminho da verdade. Eu quero confessar a minha desobediência, que eu soneguei aquilo que era do Senhor, eu não devolvi ao Senhor aquilo que era teu, eu não honrei a Deus com as minhas primícias, eu não entreguei ao Senhor as minhas ofertas de sacrifício, eu busquei a riqueza como se fosse um Deus para mim. Eu quero confessar a minha desobediência, mas eu também quero declarar, diga, eu quero declarar que a bênção do Senhor repousa sobre a minha vida e é derramada sobre a minha cabeça como um óleo fresco que vem do trono do Senhor. Eu quero confessar que os meus celeiros serão fartos, os meus lagares transbordarão, e eu verei a bondade do Senhor. O Senhor vai preparar para mim uma mesa farta diante dos meus adversários. O Senhor me tirará de toda prisão e me levará para um tempo em que eu vou experimentar a terra que mana leite e mel. Eu vou experimentar da bênção do Senhor, porque eu vou colocar minha vida no altar, em nome de Jesus. Eu entrego ao Senhor aqui o sacrifício da minha oferta, a obediência e o meu amor ao Senhor, através do dízimo, como uma primícia ao Senhor. Agora, Deus, me leva em paz para minha casa, me leva debaixo da cobertura das tuas asas, porque eu sou bendito ao chegar nesse lugar, e serei bendito ao voltar para minha casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor, pastor Josué.